Eu soube que algo dentro de mim quebrou no instante em que vi aquele rosto no altar. O homem que me esperava, com aquele sorriso discreto que sempre me desmontava, era o mesmo que eu tinha jurado enterrar na minha memória. O mesmo que, anos antes, havia sido apontado como o assassino do meu irmão. Mas ninguém sabia disso. Nem ele sabia que eu era a irmã do rapaz que morreu naquela estrada deserta. E eu, enfiada dentro de um vestido branco que parecia pesar toneladas, tinha apenas uma certeza. Eu estava prestes a casar com o homem que destruiu a minha família. Tudo começou na noite em que meu irmão desapareceu. As autoridades falaram em assalto, em briga, em acidente. Nada fechava. Depois veio o rosto que nunca esqueci. Um rapaz alto, com uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda e um jeito tenso de apertar o volante. Vi esse rosto por segundos, da janela de casa, quando um carro escuro passou devagar demais na rua. Dias depois, meu irmão apareceu morto. E aquela cicatriz ficou cravada na minha mente como ferro quente. Anos passaram e eu reconstruí meu mundo com as mãos tremendo. Larguei minha cidade, mudei de nome, fugi de tudo que lembrava meu irmão. Até que, ironicamente, o destino me colocou cara a cara com o homem da cicatriz. Agora apresentado como Mateus, o arquiteto reservado que todo mundo adorava. Ele me tratava com uma delicadeza que eu nunca tinha recebido. E enquanto meu coração se entregava, minha mente gritava que havia algo nele que eu conhecia. Quando ele me pediu em casamento, meu corpo vibrou de alegria e pavor ao mesmo tempo. Eu sabia que precisava investigar antes de aceitar, mas o amor deixa a gente cega, teimosa, disposta a acreditar no impossível. E eu acreditei. Tornei-me noiva do enigma que arrastava meu passado pelos cabelos. Hoje é o dia do casamento, e eu estou prestes a descobrir se me uni ao amor da minha vida, ou ao assassino do meu irmão. Eu nunca imaginei que minha vida fosse se dividir entre duas verdades tão opostas. O amor que me salvou e o medo que quase me destruiu. Antes de conhecer Mateus, eu vivia tentando manter minha família respirando depois da morte do meu irmão. Minha mãe se tornou uma sombra dentro de casa. Meu pai sobrevivia por obrigação e eu me afogava em culpa todos os dias. Porque fui eu quem viu o carro que parou na rua naquela noite. Fui eu quem disse para o meu irmão sair. Fui eu quem acreditou que nada aconteceria. O silêncio da nossa casa sempre carregou meu nome como acusação. Quando deixei minha cidade, não foi coragem, foi fuga. Eu precisava respirar um lugar que não tivesse o perfume do meu irmão no corredor, os chinelos dele perto da cama, a risada que ainda ecoava nos pratos guardados. Mudei de nome, de bairro, de rotina. Passei a trabalhar em um café escondido entre prédios antigos, tentando me convencer de que um recomeço poderia ser suficiente para anestesiar o que eu carregava. Não era. Até que um dia, enquanto limpava uma mesa perto da janela, Mateus entrou. A forma como ele olhou para mim, não como quem observa, mas como quem reconhece, fez algo dentro do meu peito despertar sem permissão. Ele tinha um jeito contido, voz baixa, quase tímida. Parecia alguém que carregava seus próprios fantasmas. E isso me atraiu de uma forma perigosa. Foi devagar que ele entrou na minha vida. Primeiro um café pago sem que eu percebesse, depois conversas longas demais, depois caminhadas que estendiam a noite. Quando dei por mim, já estava envolvida em tudo que ele era. E foi nesse ponto que comecei a sentir medo, porque enquanto ele me mostrava o homem que eu poderia amar, o passado me lembrava do rosto que eu nunca esqueci. Eu só não sabia que os dois eram o mesmo homem. O dia em que percebi a cicatriz foi o dia em que tudo dentro de mim perdeu o chão. Eu estava sentada no sofá da casa de Mateus, observando-o cozinhar com aquela concentração quieta que sempre me fazia sorrir. Ele levantou o braço para pegar uma panela no armário mais alto, e quando a manga da camisa escorregou, a luz da cozinha bateu exatamente sobre o corte fino, acima da sobrancelha esquerda. Meu coração travou. Era a mesma cicatriz do homem que vi dentro do carro naquela noite, a noite em que meu irmão morreu.
Por alguns segundos, o mundo ficou sem som. Vi apenas a cicatriz, pulsando como se brilhasse. Senti meu estômago revirar, uma onda de calor subir pela nuca e minhas mãos ficarem tão frias que quase deixei a xícara cair. Eu conhecia aquela marca. Eu a vi através do vidro da janela, refletida pelos faróis de um carro que se movia devagar demais pela nossa rua. Nunca esqueci. Nunca consegui esquecer. Tá tudo bem? Mateus perguntou, virando-se para mim com um sorriso leve, segurando uma colher de pau. O cheiro de alho dourando no azeite enchia o ar, mas o aroma que eu sentia era outro. O cheiro de medo. Eu respondi tá sim, tão baixo que pareceu mais uma reza do que uma frase. Ele voltou a cozinhar sem perceber o abismo que tinha se aberto aos meus pés. Fingi tranquilidade até o fim do jantar. Ele falava sobre um novo projeto no escritório de arquitetura, sobre uma cliente exigente, sobre a planta complicada de um sobrado antigo. Eu sorria, assentia, respondia com frases curtas, mas dentro de mim, eu remexia lembranças que tentei enterrar. A cicatriz, a rua vazia, o farol amarelado, o barulho do motor ligado por tempo demais. A expressão sombria do motorista, meu irmão saindo pela porta, achando que era só um conhecido chamando. Quando voltei para casa naquela noite, minhas pernas tremiam como se eu tivesse corrido quilômetros. No ônibus, olhei para as mãos e percebi que tremiam também. Abri o bloco de notas do celular e escrevi apenas uma palavra: cicatriz. Era como se eu precisasse registrar aquilo para provar a mim mesma que não estava enlouquecendo. A imagem era nítida demais para ser coincidência, mas o amor que eu sentia por Mateus brigava com a memória que eu tinha dele. Pela primeira vez em meses, voltei a folhear o caderno onde guardo detalhes do crime. Eu mesma montei. Recortes, anotações, suposições, trajetos, horários. Fiz isso quando ainda tentava ajudar a polícia, antes de eles arquivarem o caso como morte por agressão desconhecida. Na última página, uma frase minha parecia gritar. O homem tinha uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda. Quando li aquilo, senti uma pontada no peito tão forte que precisei me sentar no chão. Ao mesmo tempo, minha mente gritava que eu estava sendo injusta. Mateus nunca demonstrou violência, nunca levantou a voz, nunca teve qualquer atitude que lembrasse o criminoso que eu imaginei naquela época. Ele cuidava de mim com uma delicadeza quase rara. Mas como confiar em um coração que já foi partido? Como separar o homem que amo da memória do homem que vi naquela noite? Era como viver entre dois mundos. Um que eu queria acreditar e outro que insistia em me puxar pela gola. No dia seguinte, quando nos encontramos novamente, eu não consegui parar de olhar para a cicatriz. Ele percebeu. Está me olhando desse jeito por quê? Perguntou com um riso leve, achando graça da minha fixação. Eu desviei o olhar rápido, inventei que estava distraída. Ele passou um café para mim sem imaginar a tempestade que se formava dentro do meu peito. A cicatriz parecia piscar cada vez que ele se movia. À noite, decidi procurar respostas. Era impossível seguir em frente sem confrontar o passado. Pesquisei tudo o que pude sobre a vida dele. Escolas, empregos, acidentes, qualquer coisa que explicasse aquela cicatriz. Nada concreto, nada que me desse paz. Apenas mais dúvidas. E por ironia cruel, mais sentimentos. Quanto mais eu temia, mais eu amava. Quanto mais desconfiava, mais eu desejava que ele fosse inocente. No fim daquela semana, fiz algo que nunca pensei que faria. Voltei ao local onde meu irmão foi encontrado. Um terreno baldio, agora tomado por mato alto. O vento quente balançava as folhas como se sussurrasse o nome dele. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando sentir alguma resposta. Mas a única coisa que encontrei foi a pergunta que ainda me destrói. Eu estou apaixonada pelo assassino do meu próprio irmão? Voltar ao terreno baldio
me deixou com uma sensação que não consegui ignorar. Era como se o passado tivesse me puxado pelo pulso e me colocado exatamente onde tudo tinha começado. No dia seguinte, acordei com a decisão tomada. Eu precisava investigar a vida de Mateus de forma séria, meticulosa, como deveria ter feito desde o princípio. Não dava mais para fingir que o amor podia apagar uma cicatriz que gritava o nome do meu irmão. Comecei pelo caminho mais óbvio. O hospital onde ele disse ter feito sutura após uma queda na infância. Cheguei à recepção tentando parecer calma, mas minhas mãos denunciavam tudo. Pedi informações sobre acidentes antigos. A moça estranhou, questionou datas. Falei que precisava confirmar algo por motivos pessoais. Quando ela voltou, segurando um papel, senti meu coração bater forte demais. Não temos registro de nenhum Mateus com esse tipo de atendimento, ela disse, olhando para mim com uma mistura de pena e curiosidade. A cicatriz não vinha de uma queda de bicicleta, como ele me contou. Depois fui ao bairro onde ele cresceu, um lugar simples, com casas geminadas e vizinhos atentos. Perguntei à dona Vera, uma senhora que ele dizia ter sido sua vizinha de porta. Ela sorriu quando falei o nome dele. Ah, o Mateuzinho sumiu daqui tão cedo, né? Disse apoiada no portão enferrujado. Mas quando perguntei sobre a cicatriz, ela franziu a testa. Cicatriz? Meu filho, esse menino nunca teve nada no rosto. Sempre teve um rosto limpinho, sem marca nenhuma. Senti meu sangue gelar. A cicatriz era mais recente do que ele afirmava. A dúvida me corroía. A mesma dúvida que me empurrava, ao mesmo tempo, para proteger a imagem dele. Como se eu tentasse evitar que a verdade me atropelasse. Parte de mim ainda queria acreditar que era só coincidência, que muitos homens no mundo têm cicatrizes na sobrancelha, mas o instinto de dor que carreguei desde a morte do meu irmão nunca tinha falhado. Era como uma ferida aberta que reconhecia a mão que a causou. Foi então que tomei uma decisão perigosa. Procurei o delegado que cuidou do caso do meu irmão. Ele me reconheceu na hora. Seu olhar ficou pesado, como se lembrasse de uma menina quebrada sentada numa cadeira fria da delegacia, segurando uma foto de família. Você quer mesmo mexer nisso de novo? Ele perguntou. Quero. Respondi. Minha voz saiu firme, mesmo com o coração vacilando. Ele abriu a gaveta, tirou uma pasta envelhecida e colocou sobre a mesa. O som do papel sendo solto ecoou como um tiro. Dentro da pasta havia fotos da cena do crime. Não importa quanto tempo tenha passado, nada me prepara para ver o corpo do meu irmão naquela estrada. Senti meu estômago contrair, mas respirei fundo. O delegado apontou para uma das imagens, marcas de pneu. Encontramos vestígios de um carro de modelo antigo, provavelmente preto. O mesmo tipo de carro que vi na frente da minha casa naquela noite. Eu engoli seco. E alguém viu um homem saindo do carro antes do corpo ser encontrado, completou ele. Mas a única descrição era vaga. Um rapaz alto, com cicatriz na sobrancelha esquerda. Meu coração parou. Literalmente parou. A partir dali, algo em mim se transformou. Deixei o medo dar lugar à determinação. Com o endereço do mecânico que ajudou na perícia da época, fui atrás dele também. Seu nome era Edivaldo, um homem calado, sempre com as mãos sujas de graxa. Mostrei a descrição do carro e pedi que tentasse lembrar de algo. Assim que mencionei a cicatriz, ele ergueu os olhos devagar, como se alguma lembrança pesada o puxasse de volta. Teve um moço que apareceu aqui uns dias antes do crime. Precisava consertar o farol trincado. Tinha uma cicatriz igualzinha a essa. Meu corpo inteiro formigou. Você lembra o nome dele? Perguntei quase sem voz. Edivaldo apertou os olhos, pensou um pouco e respondeu. Não sei o nome, mas lembro que ele usou um RG emprestado. Meu coração disparou. Era um RG de um amigo. Chamava Mateus. Foi como levar uma pancada no peito. Ouvir aquele nome naquele contexto fez tudo se alinhar de forma cruel. Talvez o homem que vi naquela noite não fosse Mateus, mas usou o nome dele. Ou talvez
Fosse ele mesmo usando documentos falsos. Voltei para casa sem conseguir respirar direito. As informações se misturavam na minha cabeça como peças de um quebra-cabeça que se recusa a encaixar. Eu queria confrontá-lo naquela mesma noite, mas algo me segurou. Se ele fosse mesmo culpado, eu estaria entrando de peito aberto na jaula do próprio inimigo. Se ele fosse inocente, eu podia destruí-lo injustamente. A dúvida me dilacerava mais a cada passo. Deitada na cama, olhando para o teto, percebi algo que me fez estremecer. Havia 2 Mateus, o homem doce que segurava minha mão e o homem da cicatriz que rondou minha rua antes da morte do meu irmão. E eu não sabia qual dos 2 dormia ao meu lado. Nos dias seguintes, eu passei a observar Mateus com um cuidado que beirava a paranoia. Cada gesto, cada expressão, cada silêncio parecia esconder uma mensagem secreta que eu tentava decifrar. Ele continuava sendo o homem que me beijava a testa antes de dormir, que preparava café para mim mesmo quando estava atrasado para o trabalho, que segurava minha mão quando atravessávamos a rua. Mas agora, entre um sorriso e outro, eu via o vulto de um estranho, alguém que talvez carregasse sangue nas mãos. Naquela semana, ele me convidou para conhecer um lugar especial para ele. Um galpão onde guardava projetos antigos. A forma como falou, com um brilho nos olhos, me deixou inquieta. Eu não sabia se ele estava abrindo o coração ou me mostrando o cenário do meu próprio fim. Quando chegamos, o galpão era amplo, cheio de maquetes, plantas e caixas etiquetadas com datas antigas. Ele parecia orgulhoso. Eu, tensa demais para respirar. Enquanto ele organizava alguns papéis, notei uma caixa no canto trancada com um cadeado velho. A caixa não combinava com o resto do ambiente. Tudo ali era organizado, limpo, catalogado. Mas aquela caixa parecia carregada, pesada, quase perigosa. O que tem nessa caixa? Perguntei, tentando soar casual. Ele travou por um segundo. Foi rápido, mas eu vi. Coisas antigas, respondeu com a voz mais baixa. Nada importante. E mudou de assunto. Eu sabia ler pessoas, sempre soube. E aquele corte brusco no assunto era o tipo de movimento que alguém faz quando quer esconder algo. Comecei a andar pelo galpão tentando não parecer desconfiada, até que encontrei uma pasta caída atrás de uma mesa. Dentro havia recibos de reparos automotivos, datas antigas, valores pequenos, e um detalhe que fez meu sangue gelar. O nome do mecânico Edivaldo estava em 2 dos recibos, os mesmos meses que antecederam a morte do meu irmão. Senti um peso no peito tão forte que precisei me segurar na mesa. Antes que eu pudesse raciocinar, Mateus apareceu atrás de mim, colocando a mão no meu ombro. Você está pálida? Aconteceu alguma coisa? A proximidade dele me arrepiou inteira, mas não de paixão, de medo. Fechei a pasta devagar, tentando esconder o rótulo do mecânico. Só estou cansada, respondi. Ele segurou meu rosto, analisando minhas feições. Se tem algo te incomodando, você pode falar comigo. Eu queria acreditar nisso, mas como contar que eu suspeitava que ele matou meu irmão? Naquela noite, pela primeira vez desde que começamos a namorar, eu inventei uma desculpa para não dormir com ele. Disse que precisava acordar cedo, que tinha trabalho acumulado. Ele não insistiu, mas os olhos dele me acompanharam até eu fechar a porta do carro. Era como se ele pressentisse que eu estava me afastando, e isso me assustou ainda mais. Passei a noite revirando as informações na cabeça. A cicatriz, a caixa trancada, os recibos, o mecânico. Nada disso era coincidência. No dia seguinte decidi investigar a caixa do galpão. Esperei ele ir trabalhar e fui até lá com a chave reserva que ele mesmo havia me dado meses antes. Ironia amarga. O galpão estava silencioso, com um cheiro forte de madeira e tinta seca. Me aproximei da caixa. O cadeado era antigo, mas fraco. Bastaram 2 golpes com uma chave inglesa para ele se soltar. O barulho ecoou como uma sentença. Quando abri a caixa, senti minhas pernas bambas. Lá dentro havia fotos antigas, todas de Mateus,
mas diferentes. Cabelos mais longos, expressão mais dura, roupas simples. E mais, documentos rasgados, identidades com nomes diferentes e um envelope com anotações de carro, rota, horários. Entre elas, uma anotação me dilacerou. Rua Monte Azul, 20 de Oizóis. Estar atento. Essa era exatamente a rua da minha casa no dia da morte do meu irmão. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o envelope cair. Senti vontade de chorar, de gritar, de correr. Era como se a caixa carregasse o eco da minha própria tragédia. E ainda assim, havia algo estranho. Nas fotos antigas, a cicatriz não existia. Nenhuma. Zero. A cicatriz só aparece nas fotos mais recentes, como se tivesse surgido depois que ele mudou de identidade. Isso significava apenas uma coisa. Ele não só escondia um passado, como também havia criado um novo. Fechei a caixa com um nó na garganta. Quando me virei para sair, ouvi um ruído atrás de mim. Um passo, um leve arrastar de sola no chão. Meu coração quase parou. Segurei a respiração. E então ouvi a voz dele, baixa, quase um sussurro. O que exatamente você está fazendo aqui? Quando ouvi a voz de Mateus atrás de mim, senti o chão fugir. Era como se meu corpo tivesse sido mergulhado em água gelada. Virei devagar, ainda segurando o envelope, e encontrei seus olhos fixos nos meus. Não havia raiva neles. Não havia surpresa. Havia algo pior, cansaço. Como se ele soubesse que esse momento chegaria. Você não deveria estar aqui. Ele disse, caminhando na minha direção com passos silenciosos, calculados demais. Meu coração batia tão forte que parecia uma sirene presa dentro do peito. O que é tudo isso, Mateus? Quem é você? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro quebrado. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, apoiou as mãos nas laterais da mesa. Não como um predador prestes a atacar, mas como alguém que estava prestes a desmoronar. Eu imaginei que um dia você encontraria essa caixa, disse ele, mas não assim, não desse jeito. A tensão na sala era tão densa que parecia empurrar o ar para fora dos meus pulmões. Ele se aproximou devagar e tirou o envelope das minhas mãos sem agressividade. Você mexeu em tudo, disse virando as fotos, e agora acha que eu matei seu irmão. O que me assustou não foi a frase em si. Foi o fato de ele dizer isso como quem já sabia da minha ligação com o caso. Como quem conhecia minha dor antes mesmo de eu contar. Como você... Minha voz falhou. Como você sabia que ele era meu irmão? Ele respirou fundo, os olhos brilhando de um jeito estranho, mistura de arrependimento e angústia. Porque eu estava lá naquela noite, ele confessou, e minhas pernas quase cederam. O galpão girou por um segundo. Mas não do jeito que você imagina. Ele puxou uma cadeira e se sentou, como se precisasse sustentar o próprio corpo. Eu vi seu irmão correndo. Eu vi o carro preto. E vi o homem que estava dirigindo. Minha respiração travou. O homem com a cicatriz, aquele que você viu na janela. Não era eu. Um arrepio percorreu minha coluna inteira. Mas você tem essa cicatriz, disparei. Por quê? Ele passou a mão pela sobrancelha, tocando a marca fina, e fechou os olhos como se revivesse uma lembrança dolorosa. Eu ganhei essa cicatriz tentando impedir aquele homem de fugir, disse. Ele percebeu que eu tinha visto demais. Me atacou com uma chave de roda. A cicatriz é a lembrança dele me atacando. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Por um instante, pensei que meu coração fosse parar. Eu estava entregando comida naquela noite. Continuou. Era entregador. Nada glamouroso. Nada planejado, apenas azar. Ou destino. Por que você nunca contou isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, abaixou a cabeça e disse: porque ninguém acreditaria em mim. Eu era pobre, entregador, sem estudo. E o homem que você viu era alguém poderoso. Alguém com conexões. Ele ergueu o olhar. Ele me ameaçou, ameaçou minha família. Disse que se eu abrisse a boca,
Ele acabaria com todos nós. Um nó se formou na minha garganta. Então você fugiu? Perguntei. Ele assentiu. Com outro nome, com outra vida. O RG emprestado era tudo que eu tinha para desaparecer. Eu me afastei 2 passos. A caixa, as fotos, os documentos, tudo fazia sentido sob uma nova luz. Por que não veio até mim? Por que não disse nada quando começamos a nos conhecer? Perguntei, incapaz de esconder o tremor na voz. Ele apertou os olhos, como se a verdade doesse. Porque quando eu te vi pela primeira vez no café, reconheci você. O jeito de andar, a expressão triste, eu sabia quem você era. E não tive coragem de ir embora. Ele respirou fundo. Eu passei anos fugindo do pior dia da minha vida. E o destino me entregou justo à irmã do rapaz que eu tentei salvar. As palavras bateram em mim como marretas. A raiva, o luto, o amor. Tudo se misturava num turbilhão sufocante. Você me deixou amar você acreditando que... Me calei, incapaz de terminar a frase. Eu pensei que um dia conseguiria contar. Mas quanto mais eu te amava, mais covarde eu me sentia. Eu sabia que a verdade poderia te destruir. Ele disse, os olhos cheios de lágrimas contidas. E eu não queria ser mais uma dor na sua vida. Meu corpo estava dividido ao meio. Metade queria correr, metade queria acreditar. Ele não parecia um assassino. Nunca pareceu. Mas minhas lembranças eram afiadas, marcadas no sangue da minha família. Quem era o homem do carro, então? Perguntei. O nome dele é César. Respondeu. Ele trabalhava como segurança particular de um empresário influente. Eu não sei onde ele está agora, mas sei que ele não deveria estar solto. O nome queimou na minha mente como uma nova ferida aberta. A verdade estava finalmente diante de mim, crua, torta, dolorosa. Eu não sabia se Mateus era culpado ou vítima, mas uma coisa ficou clara. Meu irmão não morreu por acaso. E o homem que realmente o matou ainda estava livre. E eu precisava descobrir por quê. Saí do galpão com as pernas fracas, sentindo o peso de cada palavra que Mateus havia dito. A cabeça latejava, como se minhas próprias memórias tentassem lutar contra a nova verdade que ele afirmava. Caminhei até o carro sem olhar para trás, mas ouvi quando ele chamou meu nome. Uma vez, depois outra, cada vez mais tenso. Não respondi. Eu precisava respirar longe dele, longe da caixa, longe de tudo. Dirigi sem rumo até parar na frente da antiga casa dos meus pais. O portão enferrujado parecia um ferimento aberto. Entrei e sentei na calçada, encarando a rua onde tudo aconteceu. Foi ali, no meio daquele silêncio pesado, que eu percebi. Se Mateus estava dizendo a verdade, então a pessoa que matou meu irmão ainda podia estar nos observando, ainda podia estar rondando. E eu, ao mexer no passado dele, podia ter despertado alguém que não deveria ser acordado. Um arrepio subiu pela minha coluna. Nesse momento, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você mexeu onde não devia. Meu coração disparou. Segunda mensagem. Se continuar, vai enterrar mais alguém da sua família. Senti uma náusea forte. A ameaça era direta, fria, real. Liguei para Mateus na hora. Ele atendeu ofegante, como se estivesse tentando me encontrar. Onde você está? Eu estou indo atrás de você desde que saiu correndo. Contei das mensagens. O silêncio dele do outro lado foi instantâneo e gelado. Ele descobriu. Mateus murmurou quase para si mesmo. O César descobriu que você mexeu na caixa. A frase caiu sobre mim como um golpe. Como ele saberia? Perguntei, trêmula. Porque ele sempre soube onde eu estou. Respondeu Mateus. Ele nunca parou de me vigiar. Ele só estava esperando motivo para voltar. Antes que eu pudesse responder, um carro preto virou a esquina da minha rua. O mesmo modelo, o mesmo tom. O mesmo ronco grave do motor que ouvi naquela noite anos atrás. Meu corpo congelou. O carro reduziu a velocidade ao passar por mim, exatamente como antes.
Uma janela escurecida abaixou lentamente. Não vi o rosto, só senti o olhar. E então o carro acelerou, desaparecendo no fim da rua. Corri para dentro de casa como se meu coração fosse explodir. Mateus chegou minutos depois, desesperado, procurando por mim em todos os cômodos. Quando me encontrou tremendo no corredor, ele me puxou para um abraço apertado. Eu quase cedi. Mas uma parte de mim ainda temia que eu estivesse abraçando a pessoa errada. Ele percebeu meu hesitar. Eu não sou seu inimigo, disse segurando meu rosto. Mas se você continuar sozinha, ele vai te machucar. Eu preciso te proteger. A palavra proteger ecoou em mim. Durante anos, ninguém me protegeu de nada. Apesar do medo, havia uma pergunta que não saía da minha garganta. Mateus, por que você estava naquele lugar naquela noite? Por que justamente ali? Ele respirou fundo, como se aquela fosse a pergunta que mais temesse. Porque eu também ia morrer naquela noite, respondeu. Eu fui atraído para uma entrega falsa. Quando percebi que algo estava errado, o carro preto já estava me seguindo. Eu tentei despistá-lo, mas acabei passando na frente da sua casa. Seu irmão me viu, achou que eu estava precisando de ajuda. Saiu até a rua, e foi aí que o carro parou. Senti meu estômago virar. Ele tentou me defender. Mateus continuou com a voz embargada. O César desceu do carro armado. Me mandou correr, eu corri. Seu irmão ficou. Um impacto atravessou meu peito. Meu irmão morreu tentando proteger um desconhecido. Um desconhecido que agora estava diante de mim, tremendo, implorando para que eu acreditasse. Eu sentei no chão, sem força nas pernas. Me perdoa, Mateus sussurrou. Eu carrego essa culpa desde então. Eu devia ter ficado. Eu devia ter feito mais. Antes que eu pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Vidro estilhaçado. Um tiro. Mateus me puxou para trás da mesa num reflexo. O som veio da janela da sala. O chão tremeu. Por segundos, o mundo virou um borrão de adrenalina. Ele encontrou você. Mateus disse, olhos arregalados. Corre, agora. Ele me empurrou para o corredor, me guiando pela casa enquanto outra bala atravessava a parede, arrancando lascas de madeira. O pânico tomou cada célula do meu corpo. Chegamos à porta dos fundos, mas antes que eu conseguisse abrir, Mateus segurou minha mão. Eu vou acabar com isso hoje, declarou com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele. Ele destruiu sua família, destruiu a minha. Eu não vou deixar ele destruir você também. Meu coração batia tão rápido que doía. E se você não voltar? Perguntei. Ele sorriu com dor. Então, pelo menos, você vai saber que eu nunca menti sobre o que senti por você. Ele saiu pela porta, fechando-a atrás de si. Fiquei ali, com a respiração presa, ouvindo o eco dos passos dele desaparecer no escuro. Eu sabia que nada seria igual depois daquela noite, porque o homem que eu amava estava indo enfrentar o assassino do meu irmão. E eu talvez nunca mais o visse vivo. E ali, sozinha, percebi uma verdade ainda mais cruel. O destino não me uniu ao assassino do meu irmão. Ele me uniu ao único homem que tentou salvá-lo. Mas agora, o mesmo assassino estava voltando para terminar o que começou. Quando o silêncio caiu sobre a casa, ele parecia mais pesado do que o barulho dos tiros. Sentei-me no chão, tentando controlar o tremor das minhas mãos, ouvindo apenas meu coração batendo como um tambor desgovernado. Eu queria correr atrás de Mateus, mas algo em mim dizia que interferir podia custar a vida dele. Então fiquei ali, rezando baixinho, pedindo a Deus que acabasse com o ciclo de violência que arrancou meu irmão de mim. Foi então que ouvi sirenes ao longe, primeiro fracas, depois crescendo, até preencherem a rua inteira. Quando abri a porta dos fundos, encontrei Mateus de joelhos, com as mãos erguidas, cercado pela polícia. Ao lado dele, caído no chão, estava o homem do carro preto, César. O rosto dele, branco como cera, ainda tinha a mesma fúria congelada.
Ao redor, policiais discutiam, relatando que receberam denúncia anônima de um homem armado rondando a casa. Mateus me olhou e no olhar dele havia alívio e dor ao mesmo tempo. Ele não resistiu à prisão, não tentou fugir, não gritou sua inocência. Apenas disse a frase que me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Eu só queria proteger você. Dias depois, tudo veio à tona. As ameaças, o passado forjado, o verdadeiro culpado. Mateus foi declarado inocente. Hoje, quando ele segura minha mão, percebo que não me casei com o assassino do meu irmão. Me apaixonei pelo único homem que carregou essa dor comigo. E pela primeira vez desde a morte do meu irmão, sinto que posso respirar sem culpa. Porque o amor não apagou o passado, mas me deu forças para finalmente enterrá-lo no lugar certo.